Deus quer tirar hoje um fardo dos nossos ombros, porque ser cristão, fazer o evangelho, apesar de ser difícil, não é fácil, ele nunca pode ser um fardo, tem que ser leve. Tem que ser leve, porque se for fardo, não vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todo fardo foi levado sobre os ombros do Senhor Jesus. Então, Ele pede que nós entregamos a Ele, e aí se torna um fardo leve e suave, ou seja, se torna algo bom de viver. E eu fico observando várias histórias durante a palavra de Deus, e eu vejo que muitas vezes você está tão preparado, você está tão disposto, você está com tudo pronto, você dedicou a tua vida inteira, você se preparou, você se arrumou, e no momento chave, no momento de ser usado, o Senhor seleciona alguns e deixa você de fora. O Senhor resolve, pela sua soberania, usar alguns, e a outros diz que vão para casa descansar. Determinado fato que aconteceu na palavra de Deus. E eu vim refletindo sobre isso, e até por isso o nome do título, que o Sandro sempre busca um nome, né, para pregação, são pequenas igrejas e grandes resultados. Um trocadilho para aquilo que a gente fala tanto, né? Pequenas igrejas e grandes negócios, né? Não quero enfocar nesse tema, que já foi muito batido, e a gente sabe que hoje a igreja virou algo para gerar dinheiro. Não é esse o foco, mas sim pequenas igrejas que geram grandes resultados. Esse é o foco. Nós cremos que Deus, Ele usa conforme a sua vontade. Hoje Ele usa, amanhã Ele pode não usar. Eu quero, para continuar isso, eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Juízes, capítulo 7. Vamos falar sobre Gideão. Ô sapatinho de fogo! Gideão. Gideão estava prestes a enfrentar os midianitas, e aí ele arruma toda a equipe, todo aquele povo bom, homens de guerra. Se eu sou um homem de guerra, eu fui treinado, eu fui colocado de uma forma extrema, aos limites daquilo que era o meu corpo, os meus dons, os meus talentos, porque para se tornar um homem de guerra, não era simplesmente eu escolho esse ou esse, mas sim, vocês que estão bons, agora nós vamos treinar e vamos ser homens de guerra. E era tão importante isso, porque era, creio eu, uma das principais profissões, ser um homem de guerra, porque a guerra era onde dava o sustento, onde dava conquista, e também protegia aquilo que você conquistou. Então, se nós analisarmos, uma das profissões mais importantes naquele momento de guerras, eram os homens de guerra, era o ser um soldado. Então provavelmente esse pessoal deve ter sido muito bem treinado, colocado em campos de concentração, para que pudessem treinar as suas habilidades e serem os melhores guerreiros naquele momento. Eles precisavam ser treinados, porque na hora do combate você não pode fazer corpo mole, não tem como. Ou você treina bem antes, para na hora que precisar de você, você está bem posicionado, ou do contrário, você é um fraco homem de guerra, e aí você ou morre, ou não será utilizado. E eu imagino que é o momento que Gideão convoca esses 24 mil homens, ou seja, 32 mil homens.
Gideão convoca para subir a guerra. 32.000 homens de guerra, com vontade de guerrear, de colocar em prática tudo aquilo que aprenderam. Imagine isso. Se coloque você nessa posição e diga: tudo que eu treinei, tudo que eu exercitei na minha vida, agora é o momento certo para mim colocar em prática. Mas com certeza no meio desses havia alguns que, apesar de terem sido escolhidos para se guerrear, eles não estavam tão com o coração naquele momento, tão preparados psicologicamente, estavam com medo do exército. E aí Deus faz uma primeira seleção. Fala: Gideão, tem muita gente aqui, vamos apartar um pouco. Para quê? Não é esse o foco, mas no momento Deus estava querendo mostrar que a vitória vinha dele e não da sua própria força, do seu braço. Eu vou ler capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então, dos 32.000 homens de guerra que se prepararam, 32 arriou. 22. Tá ruim a matemática, né? 32, 22 falaram: não, estou com medo, não vou ir. 10 ficaram. Agora, 22.000 desses homens foram preparados para aquele momento, resolveram que estavam com medo e não foram. Ou seja, deixaram os irmãos na mão, deixaram os outros na mão, porque era um momento de guerrear com um grande exército, e simplesmente eles: não, estou com medo. Mas ficou 10.000. Ainda assim Deus diz: não, é muita gente para que eu entregue os midianitas, que podem se gloriar. Esses queriam a guerra. Esses 10.000 queriam colocar em prática aquilo que aprenderam durante a sua vida e aquilo que treinaram. Mas Deus faz a questão de beber a água. Os que se ajoelharam, os que colocaram a boca, trouxeram a mão, e outros que lamberam a água, fizeram mais uma seleção. Então imagine, eram 32.000, 22.000 correram da raia, sobrou 10.000. Deus diz: ainda está muito. 9.600 são reprovados e ficam apenas 300 de um exército de 32.300, 1% de todo aquele exército. E esses 9.700 homens, eu imagino que eles estavam com tanta vontade, e quão tristeza veio ao coração deles, porque eles estavam com vontade. Quando pediram: quem aí está com medo pode andar. Não! Imagine na guerra: estamos aqui, vamos lutar. Já assistimos filmes. O povo: não, vamos lá, e começa a jogar, dar soco no outro, e vamos lá, é nóis. Imagine que bacana essa energia que eles estavam gerando ali. Deixa que os vamos embora, nós estamos aqui. Mas Deus resolve não usá-los e manda eles para casa. Imagina, eu fico imaginando, é isso que eu me colocava, a tristeza e a decepção deles, porque estavam lá: eu quero. E aí Deus diz: não, vocês vão para casa, vão cuidar dos seus afazeres, das suas famílias, porque hoje são só esses 300, e eu vou dar a vitória para eles, para todo o povo, mas por meio deles, só 300. Foi maravilhosa a vitória que Deus deu. Mas para esses homens que voltaram para casa, eles conquistaram a vitória. Sim, a vitória era do povo. Eles viveram
o bom do Senhor viveram. Mas se de alguma forma eles não entendessem, se de alguma forma no seu coração brotasse rancor, ressentimento, por não ter sido utilizado, quem estaria sendo prejudicado e não vivenciaria aquele renovo do Senhor, a bênção que Deus deu, seria cada um deles. De certa forma, se eles não entendessem o propósito de Deus em naquele momento não os utilizar, eles seriam homens frustrados, porque se prepararam, estavam com vontade de fazer, mas pela vontade do Senhor não era o momento de serem utilizados. E poderiam deserdar e falar: bom, se não quiseram me usar na hora que eu estava preparado, então agora também não quero mais. Vou cuidar de ovelha. Não quero mais ser convocado. Não, você tem que... não quero mais. Se revoltar, fazer birra. E aí eu vejo que quando Deus nos convoca para irmos, trazendo para a nossa realidade, nos convoca para sermos usados por Ele, há um desafio muito grande para nós. Com certeza o Espírito de Deus já nos preparou para agir, mas quando nós estamos preparados e não somos usados, nós precisamos ainda mais crermos naquilo que Deus tem a fazer. Muito se fala sobre na dificuldade, oh Deus, 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 mas eu entendo que é muito mais difícil você ficar com o Senhor quando as coisas estão bem do que quando as coisas estão mal. Quando as coisas vão mal, você só tem para correr para Ele, e aí você vai correr para Ele. Agora, quando as coisas estão bem na nossa vida, esse é o problema, esse é o ponto. A nossa vida, ela tem altos e baixos, ela é um ciclo. Talvez é a didática, talvez não, é a didática que Deus trabalha em nós. Mas perceba, em Juízes 12 vezes o povo, ele se tornou apóstata, ele se afastou do Senhor, não quando estava mal, mas sim quando estava bem. Isso é um alerta para nós, porque no momento em que Deus nos dá a vitória, nos dar a conquista, nos levar a lugares melhores, é o momento em que nós mais precisamos lutar para permanecer com o Senhor. Não se preocupe, na dificuldade você vai correr para Ele, pode esquecer. No problema, na doença, na crise financeira, nos relacionamentos, você corre para o Senhor. Mas quando as coisas começam a melhorar, esse é o grande desafio do cristão. É o grande desafio do cristão. E o foco dessa pregação de hoje, eu quero trazer para a realidade das pequenas igrejas. Pequenas igrejas. Porque a gente vê muito ministério bacana, que Deus deu o ministério para essas pessoas, do evangelismo, do levar a palavra de Deus pela telecomunicação, grandes pregações, grandes avivamentos, grandes aglomerações de pessoas, pregadores que são levados para os 4 cantos do mundo. O Nick, que nós vimos aqui, que descobriu o propósito de Deus para a vida dele, e aí onde ele vai, ele causa um impacto tão grande que as pessoas falam: meu Deus, o cara não tem braço nem perna, e está falando do amor de Deus, e descobriu nele o que Deus tem para a vida dele, e eu estou aqui. Ou seja, causa impacto, gera algo na pessoa que ela fala: eu não posso ficar mais assim, eu não posso. Porém, irmãos, eu creio que está faltando as pequenas igrejas, as setoriais, as igrejas locais, assumirem um compromisso e assumirem uma postura de igrejas locais.
os grandes avivamentos, os pregadores, eles iniciam um trabalho. Mas quem que está no dia a dia fazendo com que você entenda aquela palavra, digira aquela palavra, aprenda aquela palavra e pratique aquela palavra na sua vida? São as pequenas igrejas locais que falam da palavra de Deus verdadeiramente. Porque se nós não tivermos aquele pastor que vai estar dia após dia conosco, nos orientando, nos moldando, nós podemos entender assim: não, eu estou falando mais do mesmo, estou pregando para salvos. Mas será? Porque eu fui escolhido, eu fui salvo, mas eu não posso dizer que ao encontrar o Senhor Jesus, eu sei tudo. Eu não posso dizer que a partir de agora eu não preciso mais do irmão, eu não preciso mais de alguém que me ensine sobre a vivência, sobre a palavra, e que me leve e me conduza até o dia que eu morra, para que eu vá para a glória, para que me ajude, para que seja companheiro. Senão seria fácil, eu preguei uma vez, a pessoa, Sandra ouviu, assumiu, estou pronto, agora toca o teu barco. Eu acho que isso é muito relativo. E talvez isso é algo que está assim dentro de mim. Um dos problemas daquilo que um pregador trouxe aqui, como que 12 homens mudaram até o calendário, implantaram o cristianismo no mundo, e hoje tantos milhões de cristãos, envolve católicos, crentes, enfim, todos os cristãos nesse país não conseguem mudar a sua realidade, porque talvez esteja-se, na minha concepção, esteja-se exigindo muito, grandes crescimentos. Você tem uma igreja e o objetivo é sempre crescer, é sempre aumentar o número, mesmo que o propósito da igreja seja certo e tenha firme palavra do Senhor, mas sempre está aquele pensamento: nós precisamos ir evangelizar lá na África, ir evangelizar não sei aonde, a igreja tem que crescer, tem que alcançar. Existem 3 propósitos da igreja local. Primeiro é a adoração a Deus em nível comunhão e individual. Segundo é o seu próprio fortalecimento e crescimento. E o terceiro é a missão global, é buscar ao próximo, buscar aquele que não está tendo acesso. Mas se Deus escolhe uns 300 homens para ir e levar essa palavra, como escolheu os 12, e iam e implantavam, a gente vê em Atos, igrejas sendo implantadas, e depois eles iam embora. E essas igrejas, elas só se permaneciam e se fortaleciam porque entendiam que precisavam se unir e formar aquela igreja e se apoiar, e aquele lugar ser mudado pela atitude no dia a dia de cada um, na individualidade. Porque isso tem muito forte no meu coração o seguinte detalhe: se cada pessoa que ouviu o evangelho, porque muitos já ouviram, ele tivesse uma igreja local que o conduzisse, e ele mudasse primeiro a sua vida e a sua casa, se ele cuidasse da sua casa, pode ter certeza, o Brasil seria um país diferente. Eu vejo muita gente falando, e eu acho muito bom, mas é para aqueles em que Deus escolheu as missões, o ir. Mas tem muita gente que escolhe as missões de ir por uma frustração de não conseguir fazer o aqui, dentro de casa. Eu quero ir porque eu não fui capaz de fazer aqui, então eu tenho uma desculpa: eu estou fazendo a tua obra, eu estou indo, mas a casa está destruída.
Se eu não tiver a minha casa bem edificada, o que eu vou produzir? O que sairá da minha boca? Se eu não cuidar da minha família, e aí a partir dali, abrem Atos 2. Atos 2:42 diz assim: é a formação do cristianismo, o início de tudo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos vieram e ensinaram, mas quem perseverava era aquela pequena igreja que se unia, que fazia essa comunhão, e ela fazia com que os seus membros perseveravam naquela doutrina, se ajudavam. Está caindo? Irmã, vem cá, vamos lá, esse é o nosso foco. Um com o outro, nos pequenas igrejas, se conhecendo, sabendo a dificuldade um do outro, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí nós vamos lá para o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que eles produziam? Eles produziam no outro, naqueles que estavam ao redor, a simpatia, o interesse, a vontade de viver. Como que esse povo vive? Olha como é maravilhoso. E aí, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. A partir do momento que a igreja determina e entende o seu propósito como igreja local, de olhar para a vida, e olhar para uma vida e falar: essa vida foi salva, o propósito foi alcançado. Como diz o louvor, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todo o tesouro do mundo poderia pagar. MPR Guarapuava, você sabe o valor da alma do Júlio? Da alma do Sandro? Da minha alma? Da alma de cada um que está aqui, que está caminhando, foi salvo, está caminhando para a salvação. Será que a gente às vezes começa a olhar muito no que a gente vai alcançar e esquece de olhar naquilo que nós já alcançamos, e segurar na mão e permanecer junto e conduzir-nos como irmãos juntos para a salvação, e não deixar cair? Porque daí pode acontecer aquilo: conseguimos um grupo maravilhoso, agora vamos alcançar a África, e aí a casa cai. Esquecemos de olhar para o individual, porque ninguém é perfeito, ninguém está longe, ninguém está imune de cair. É isso que eu creio, é isso que eu acredito, e é isso que eu queria trazer para a igreja essa noite. A importância de uma igreja pequena que cuida dos seus membros não é menosprezada pelos grandes homens de Deus que levam a palavra, porque Pedro, Paulo, Tiago, todo esse povo iam e implantavam igreja, mas essas igrejas precisavam permanecer na doutrina pregada pelos apóstolos, e para que permanecessem, eles precisavam comungar, eles precisavam se ajudar, eles precisavam fazer com que aquilo sobrevivesse, que a palavra não fosse corrompida, como em Gálatas, que Paulo chama a atenção e fala: como que foram do evangelho que eu ensinei para outro evangelho tão rapidamente? Voltem, permaneçam, e a partir desse exemplo, vocês, os outros, as pessoas ao redor, e aquilo começa a contaminar de uma forma positiva. E aí começa, que interessante o jeito que eles vivem. Começa Deus, o Senhor, a acrescentar dia após dia aqueles que o Senhor tem escolhido para esta igreja local.
e aqueles que é para aquela outra igreja local, se ela estiver fazendo o seu objetivo, ela vai conseguir o seu próprio crescimento até o nível que Deus quer. Se todos começarem a pensar que eu preciso ir e evangelizar, e acabar esquecendo de evangelizar a sua família, o seu amigo, o seu ciclo de amizade, os seus relacionamentos, aquilo que é próximo, nós corremos esse risco, não corremos? De buscar o que está longe e esquecer daquilo que nós conquistamos está perto. Eu creio que se a igreja, se cada um fizer a sua parte, se cada um colocar em prática aquilo que aprendeu, nós mudamos o mundo. É muito cristão, é muito, como diz Neil Barreto, é muita gente, mas deixa o mundo contaminar. E talvez não conjecturando, talvez a pessoa começou a querer, eu fui salvo, então eu preciso ir, minha família precisa de mim? Não, eu preciso ir. Os meus pais precisam de mim? Não, eu tenho uma missão: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas não esqueça que o todo mundo também é quem está ao seu lado. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas quem está ao seu lado também é todo mundo, é o mundo. Se nós começarmos a olhar para a igreja local como a base do crescimento, está na manutenção dessa igreja, porque de nada adianta alcançar grandes lugares e muitas pessoas, se não tiver quem cuide, quem conduza, quem leve, cada um até o fim da vida, perseverando na fé, na esperança e na palavra de Deus. Entendemos isso, irmãos? Eu creio que nós precisamos orar muito mais pelas pequenas igrejas que pregam a palavra verdadeira. Há muita igreja errada? Mas há muita igreja boa, que vive a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que não é reconhecida, que não está nos holofotes, mas está lá perseverando com seus pequenos membros, poucos membros, salvos, e andando e se ajudando e buscando viver Cristo. Essa é a conquista. Pequenas igrejas, mas com grandes resultados, porque cada um de nós é um grande resultado, porque Deus diz que o valor de uma alma é incomparável. Nós somos o resultado da igreja, nós somos esse grande resultado das pequenas igrejas. E sempre lembrando, não estou diminuindo nem a pequena nem a grande, mas cada uma tem a sua função. E também quem leva a palavra e foi escolhido para isso, mas também precisamos valorizar e que quem esteja à frente de um pequeno local sinta no seu coração o prazer de poder dizer: eu salvei tantas almas e hoje nós estamos juntos caminhando. E assim como nós vamos dando exemplo, o Senhor vai acrescentando aqueles que Ele tem escolhido para que nós possamos conduzi-los. E aí entra mais um irmão, e aí começa o processo para aprendizado da palavra. E aí depois entra mais um irmão, e começa todo aquele processo. Uns já estão um pouco mais avançados, podem apoiar aqueles, orientar e dizer: eu vivi isso, mas hoje eu estou vivendo isso. Mesmo que você esteja passando por esse problema, creia, eu conquistei. E aí um vai fortalecendo o outro, você vai conquistar, você vai ter a conquista. E aí vai disseminando a palavra boa, conquistando, gerando vida. Se cada igreja fazer a sua parte, eu penso que cada membro desse
que foi colocado, tantos milhões de cristãos, cada membro desse congrega em uma igreja. Se a igreja cuidar desse membro, nós mudamos esse mundo, nós mudamos o Brasil, mudamos Guarapuava, mudamos a nossa família. Amém?